organizado pelo pastor Silas Malafaia, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a ADVEC, um evento pró-Bolsonaro no último domingo, dia 25 de fevereiro de 2024, segundo a USP, contou com a presença de 185 mil pessoas. O evento teve também a participação de alguns governadores, de líderes religiosos, deputados e senadores que são da base opositora ao governo Lula. Logicamente, o evento contou também com as críticas e com o apoio de figuras públicas. Como não era de se faltar, o reverendo Caio Fábio também deu a sua opinião sobre o evento. Hoje vai ter essa concentração aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. E eu estou aqui com a Adriana, na casa do nosso filhão do coração, o Marcos, e a Mari, e particularmente orando, pedindo a Deus que não haja nenhuma loucura, nenhuma confusão, porque é um potencial extraordinário para que haja o que não deve haver. E eu peço a você que ore também. O Brasil não está podendo e nem precisando de mais confusão do que a gente teve nos últimos tempos. É hora de pacificação, de acalmamento e de abrandamento e de aproximação, e não de divisão e de ódio. Ore e pratique. Caio, como você lida com a questão da igualdade de gênero e diversidade sexual dentro do contexto religioso? Não tem nada a ver com o contexto religioso, especialmente em relação às interpretações tradicionais das escrituras sagradas. Eu também, aqui, leio a mesma Bíblia há 51 anos. E ela já existe, essa biblinha aqui, na minha casa, primeiro com a minha mãe, há 56, 57 anos, eu ganhei de presente da minha mãe. E ela tem cheirinho da história inteira da minha fé. Mas eu não sou um homem que cultuo as Escrituras. As Escrituras estão aqui, são inspiradas por Deus, dando testemunho de Jesus, que viria e veio. E é aí que as Escrituras têm seu lugar e seu papel. Mas elas não definem nada. A única palavra de Deus é aquela que se encarnou, é o Logos encarnado, é o Verbo encarnado. A única palavra de Deus só cabe em Deus encarnado em Cristo Jesus. O resto é texto, o resto é escritura, o resto é código, o resto é letra que mata e que cria divisão, e é só isso. E eu não cultuo a Escritura, eu cultuo a Cristo Jesus. A Escritura só dá por causa de uma contingência do quarto século para cá e de uma outra contingência da invenção da impressora com Gutenberg do século XVI para cá. Então, os evangelhos estão dentro desse livro. Mas não é o livro que caracteriza nenhuma palavra de Deus, a menos que seja um crente dessa cabeça de pedra e coração de pedra e cabeça de nós. Agora, a palavra de Deus é Cristo Jesus, é a única palavra. O resto é blasfêmia, cara. O resto é um reducionismo horroroso, o resto é nojentamente feio. Sobre gêneros, a Escritura não tem poder de definir gêneros. Jesus, que é quem tem esse poder, não tratou do assunto. E para mim, o único que é palavra de Deus, a única palavra de Deus em vigência permanente e eterna, que é Cristo Jesus, não tocou no assunto. Estava cheio de gay, de lésbica, de gente de todos os tipos, inclusive heterossexuais, aos montões. Em volta dele, ele não tocou no assunto. O assunto de adultério foram outros que puxaram, querendo jogar pedra. Quando ele toca no assunto é para resolver uma questão entre o Rabino Shammai e o Rabino Hillel, que era discussão na hora, da hora e na época, mas ele mesmo não puxa esse assunto de si próprio.
De modo que, se não foi um tema para Jesus, por que é um tema para mim? Os mortos que sepultam seus próprios mortos discutindo esse assunto. Eu estou fora disso. E quem quer que tenha entendido o que eu estou dizendo aqui, também não chama essa briga para si, porque sabe que ela, além de nojenta e feia, é demoníaca, é satânica. Você tem mais é que ficar fora dessa e disso. Fique, crê no que eu estou lhe dizendo em nome de Jesus. Caio, como você enxerga outras crenças religiosas e a coexistência pacífica entre as diferentes religiões e grupos na sociedade atual? Meu Deus, quem me conhece sabe que eu não dou nenhuma importância à religião como mediadora, medianeira, como pontífice, como ponte entre o homem e Deus. Isso é invenção humana e a religião sobrevive desse tipo de dominação. Estou falando especialmente da religião do Deus pessoal, ou seja, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que vendem a ideia de um Deus pessoal de cobrança e de separação. Quem não é como nós é contra nós. Quem comigo não, com a gente não ajunta, não é Jesus falando, são eles de si mesmos. Quem com a gente não ajunta, está fora, a gente proíbe, cala a boca. Eu tenho horror disso, tenho pavor disso. Religião pode não fazer mal quando ela não tem isso que a gente encontra muito presentemente no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. As religiões das divindades ou de divindade nenhuma impessoais, que são muito mais religiões de relação humana, que é a única religião que o Novo Testamento concede validação, é a religião de relação humana. Não é a religião de relação do humano com Deus. Isso é que é invenção dos profissionais da religião e da dominação. Mas o irmão de Jesus, Tiago, diz que a única religião que existe, a única, é aquela que é feita da minha religação com o meu próximo, especialmente com o órfão, com a viúva, com o necessitado, com o que vive em debilidade, precisa de ajuda, de socorro, de carinho, de inclusividade, de abraço fraterno divino. Essa é a única prática religiosa que Jesus diz está acontecendo. O resto, tudo que se chama de religião não passa de falsificação. E eu não dou a mínima para isso. Olho para várias religiões em volta do mundo que ensinam compaixão, meditação, boa respiração, boa dieta, bons cuidados, discrição, como coisas infinitamente superiores e melhores do que a religião do Deus pessoal, dos ódios, das guerras, dos fanatismos e de tudo isso, que só piora o mundo, só faz tudo ficar mais feio e mais nojento. Agora, eu não preciso de religião nenhuma, o Evangelho é a minha prática de vida e ele me leva na direção do meu próximo, e é com Jesus que eu aprendi a amar a Deus em você, a amar a Deus no meu próximo, seja o meu próximo quem seja, independentemente de grupo ou de confissão religiosa. Eu não tenho nada a ver com confissões religiosas, com grupos religiosos, com separatismo religioso. Eu tenho pavor disso. Me inclua fora disso sempre e eternamente, por favor. Tá bom? Um beijo.